responsabilización de los adolescentes. Nuestro sistema ha empezado en 1988, un año antes de la convención, porque tenemos una constitución de Brasil en esta data, 1988, y dentro de esta constitución hay un artículo que es un artículo que trata de la protección integral de los niños y adolescentes, que garante los derechos en general, y un otro artículo que trata de la responsabilidad juvenil, y dice que adolescentes no responden por un sistema penal adulto, pero responden por un sistema propio. Y adolescentes de 12 a 18 años. Así, nuestro sistema de responsabilización penal juvenil empieza a los 12 años de edad. Bueno, en 1990 é promulgado o Estatuto de Direitos de Niños e Adolescentes, que é la latina e de muitos países do mundo para a regulamentação da Convenção Internacional. En este estatuto, que es una ley grande, bien completa, tiene muchas partes, ¿no? Hay un sistema de responsabilización de adolescentes, ¿no? Que nosotros llamamos de medidas socioeducativas. Las medidas socioeducativas, esto de ser la primera ley de la América Latina, ha sido algo positivo que ha empezado el nuestro. Pero por otro, nuestra ley tiene algunos problemas desde cuando ha empezado. ¿Por qué? Nuestro sistema asocia en parte el sistema penal adulto y no de parte que permita garantías muy precisas para adolescentes. Primero porque todo el acto infraccional o el crimen que hace segue la tipificación del Código Penal, pero la responsabilización se hace por las medidas socioeducativas. Mas no hay, como en otros países de nuestra región, una correspondencia entre lo acto infracional que han practicado y la medida que puede ser. Así que es abierto el sistema y un adolescente que comete un acto infracional más temprano, más leve, tiene medidas que pueden ser de advertencia, reparación del daño, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, que nós chamamos estas 4 de medidas de meio aberto, e a semiliberdade e a internação para as medidas cerradas, não? Bueno, pero no dice en la ley cuáles los actos infraccionales que son pasibles de semiliberdade, por exemplo. Dice que nuestra ley hay un artículo que dice que cuando son reiterados actos infraccionales o cuando hay violencia a persona, pero genéricamente hablando, violencia a persona y reiterados actos infraccionales, es lo que puede ser aplicada a medida de internamiento, ¿no? Bueno, tenemos 35 años de esta ley. En este tiempo que se ha pasado, ha se estructurado el sistema. Tenemos una otra ley, que es una ley de 2012, que es de la ejecución de las medidas socioeducativas. En esta se define mejor el sistema de ejecución. Este sistema de ejecución atribuye a los municipios la función de oferta de medidas en medio abierto,
a las provincias. Brasil es muy grande, tiene 27 provincias, ¿no? A las provincias, al gobierno de las provincias, la función de la aplicación, de oferta de programas de internamiento y semi-liberdad. Así que así está organizado el sistema, ¿no? Cada una de las provincias tiene un sistema también de justicia, o sea, de justicia estadual para los estados, las provincias. Los crímenes que son cometidos por adolescentes son de competencia en regla, en general, de la justicia estadual. Así que en cada estado de la federación hay un tribunal de justicia y un sistema todo de justicia juvenil, competencia territorial también, ¿no? Nosotros, diferente de outras experiências de nossa região mais ampla também, em Brasil se definiu a ideia de especialização da justiça juvenil como uma ideia de competência. Assim que há justiça especializada da infância e da adolescência, da niñez e da juventude. Pero esta especialidad no es porque el juez ha hecho un curso de formación o el defensor público ha hecho un curso de formación o el fiscal ha trabajado en una especialización. Esta especialidad se define porque la justicia está dividida por competencia. Así que hay jueces solo de la infancia y juventud. Ciudad mayores, donde hay una comarca mayor. Cuando es en las pequeñas ciudades, que tenemos muchas en Brasil, el juez de todo, de todos los temas, y también de la justicia juvenil, ¿no? Bueno, en cada una de las provincias, por tanto, se en aquele território, em aquela comarca, há um ato infracional, o juiz desta comarca é responsável por julgar, assim como o fiscal e assim como o defensor, que pode ser o defensor público ou outro defensor privado, não? E ali, neste contexto, se aplica a medida adequada. E conforme o tamanho desse território e desta comarca, se envia este adolescente para cumprir esta medida, se é de internamento, para uma cidade maior. Não temos, obviamente, centros de internamento em todas as cidades, há nas capitais, há em regiões divididas por território. Aqui em minha província, que é Rio Grande do Sul, nós temos 10 juizados regionais, por exemplo. E assim que em cada um destes juizados regionais há casas de internamento, casas de semi-liberdade. E os municípios, as alcaldías, administram as medidas em meio aberto, certo? Um sistema que está, pero este problema que eu apontado permanece. Diz que aplica para um caso, por exemplo, de um adolescente que se chama João, que está envolto em tráfico de drogas, uma medida em meio aberto, o outro juiz do comarca ali cerca para o adolescente que se chama José, que se envolve também com tráfico de drogas, e vai para uma medida de internamento. Isto é um problema nestes 35 anos. Hemos avançado um pouco com jurisprudência que ha entendido o que é a gravidade das infrações, quando há violência à pessoa, mas isso não está em la lei. E mesmo esta jurisprudência, ela não é cerrada. Há abertura para dizer que, bueno, há casos e casos que podem que se pode aplicar, né?
En Brasil, el crime de tráfico de drogas es considerado crime hediondo para los adultos. Y así que para adolescentes no, porque no hay violencia persona. En regra general no hay violencia persona, no cabería internamiento. Pero como para los adultos es un crime considerado hediondo y tiene una pena muy grave, isto leva muchos juízes a interpretar como gravedad la situación del tráfico de drogas. Bueno, este es un problema. El otro problema es que el sistema penal, procesual penal de Estatuto de Adolescentes y de Niños no es un processo civil e com o processo penal. Não há um sistema próprio todo regulado. Naquilo que cabe, se busca subsidiariamente o Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil. Os recursos, por exemplo, para outras instâncias, nós teremos que utilizar o processo civil, não o processo penal. Assim que por muitos anos se discute em Brasil a natureza das medidas que se aplicam. Se são naturezas penais, porque afinal com isso temos mais garantias. Civil, que isso nos levaria a um afrouxamento, a uma permissividade maior na aplicação de sanções por parte do Estado, não? Por um lado, se ha defendido muito a ideia de que se trata de um sistema penal porque necessitamos dessas garantias, já que nossa lei é ampla. Estas garantias são importantes para nós outros, para que se tenha presente os limites da intervenção do Estado. Isto ha sido muito importante em outros momentos. Hoje pensamos que não temos dados que nos permitam dizer que ha sido tão importante isto, porque estamos em um outro momento da sociedade em que a busca punitiva é muito grande e a perspectiva penal tem nos forçado a ter, portanto, acirramento muito forte em la perspectiva de punição. Não na perspectiva que se defendeu por tanto tempo a ideia de que se tratava de medidas penais, porque isto levaria a mais garantias processuais, não? Isto em los anos 90, os anos 2000, ha sido muito importante. Hoje, vemos que quanto mais penal se diz que é a medida, mais grave é a intervenção que vai se aplicar. Algo que é contraditório assim, num contexto de uma sociedade muito punitiva, que quer muita punição, não? Há, por outro lado, por outra banda, assim, um agravamento também grande da situação de los niños em geral, envoltos em tráfico, pero não só em tráfico, em outras formas de violência, e muitos adolescentes com risco de vida, não, de morrer por su envolto em violência, não? Assim que há também uma tendência de utilização, por vezes, de las medidas que são de natureza penal, punitivas, que só podem ser aplicadas para quem comete um ato infracional, portanto, de natureza penal, essas medidas, não? Uma tendência de utilização para que os adolescentes tenham segurança. Por exemplo, há alguém que tem risco de vida e para que não se esteja mais em risco de vida, vai receber um internamento, ainda que seu comportamento não seja que se justifique este internamento, não? Isto é também uma tendência
por la interpretación, se revive de otro modo la visión asistencialista tutelar de el tiempo del Código de Menores, que ha sido nuestra realidad por todo el século XX hasta 88, ¿no? Vemos aquí que en Brasil el sistema tutelar, que otros países también han vivido, está muy presente en nuestra cultura jurídica y se expresa en una visión que va, por ejemplo, no oír la defensa o el respeto a las garantías o el adolescente, la voz del adolescente efectivamente en el proceso. Es muy común que los adultos, los sistemas de justicia, entiendan que tienen que decidir por este sujeto su vida, ¿no? E isto não diz de devido processo legal, muitas vezes. Não? Então, se reproduz esta cultura, que é uma cultura que vem do sistema, quando havia o juiz de menores, que decidia tudo que podia fazer com os ninhos, não havia garantias, não havia processo, não havia nem processo neste tempo, que poderia ter que ser obedecido, não? Nosotros hoy tenemos proceso penal juvenil, ¿no? Pero por esto todo, de la abertura de la ley y de la posibilidad, por ejemplo, de los recursos que van para el tribunal, serem recursos de natureza civil, de processo civil, vão ser julgados por câmaras del tribunal, que são câmaras civis, não penales, e por tudo que há ainda na cultura jurídica, nossa fragilidade hoje é que o sistema de responsabilização de adolescentes seja usado efetivamente para a responsabilização penal e não para a proteção ou a tutela ou a assistência ou outra coisa que se queira, não? Este é o tema, o tamanho do desafio, não? Outra questão que ya abordado un poco, pero quiero decir de la gravedad de las infracciones, ¿no? En Brasil hay también, se discute mucho el tema de trabajo infantil, de la interpretación de la Convención de la OIT sobre el tráfico y la exploración sexual de niños, por ejemplo, ser en temas de trabajo infantil, pero la interpretación em concreto do sistema é de que se trata, no caso de tráfico, de ato infracional. Portanto, o adolescente responde solo por isto, ainda que tenha sido submetido a uma situação de trabalho infantil, não? Isto está em mesmo contexto de punitivismo. Temos alguns juízes em Brasil, alguns poucos, que entendem, têm outro entendimento, entendem que primeiro está em condição de trabalho infantil. E em segundo plano, há também no mesmo fato ato infracional. Pero como não há o sistema protetivo, há que ter o sistema protetivo, portanto, utilizar medidas protetivas e não socioeducativas, que nós também temos no sistema. As medidas de proteção, que são voltadas para quem está necessitando de proteção, não para quem ha cometido ato infracional, não? Pero aquilo que dizia de que há uma cultura punitivista mais acirrada, não nos permite ver que esta compreensão mais sistêmica, mais ampla do sistema, esteja a encargo de los juízes cotidianamente, não? É mais difícil que juízes que não tenham uma formação específica sobre a doutrina de proteção integral, a compreensão de que se trata de um sistema próprio de Brasil, e que como tem que aplicar esse sistema, não ha tenido isso em sua formação, falando de país como todo, né, de todos os juízes, há uma defasagem de especialidade nisto, não?
E creio que este é um grande problema também, a falta de esta especialidade, desta permanência na carreira. Muitos juízes passam por la carreira da infância e da juventude e não se fixam tanto em aprender mais sobre este tema específico, não? Pero temos coisas boas também em nosso sistema. Creio que algo que nos diferencia positivamente é o tempo de internamento. O tempo de internamento em Brasil máximo é de 3 anos, não? E adolescente pode receber uma medida com 18 anos, com 17, porque ha cometido um ato infracional antes dos 18 anos e se quedar hasta 21 anos em internamento, por exemplo, não mais que isso. Este sistema de internamento e de semi-liberdade especializado, ele está muito melhor por todos os dados, que o sistema penal adulto. Muito melhor do ponto de vista de não haver uma superlotação tão grande de adolescentes, de ser possível dentro desse sistema um trabalho mais individualizado. Tivemos em 2020 uma decisão muito importante do Supremo que ha dito que não pode haver superlotação em nosso sistema juvenil, que quando um adolescente tem que entrar e tem que o juiz decidir, o juiz de execução tem que promover o cambio de uma medida com o outro adolescente para que aquele sítio ali se quede para o que tem que entrar, não? Ou seja, tem que haver uma gestão de sítios para adolescentes, não pode haver uma superlotação progressiva, não? Isto em um sistema adulto não há, em si que presídios estão repletos de pessoas superlotadas, não há como fazer um trabalho mais individualizado, não? Mais voltado para esse sujeito. Assim que, como está o sistema, ele tem vantagens. O tempo de internamento, a especialidade do sistema, a possibilidade de um trabalho mais individualizado. Em algumas províncias, mais trabalho educativo mesmo, em outras, menos trabalho educativo. O que digo com trabalho educativo? A escola dentro do sistema, unidades de internamento com menos grades, mais espaços em aberto, profissionalização, atendimento psicossocial de melhor qualidade, não? Há outros espaços, outras províncias que têm menos qualidade nisto, não? E assim que o internamento, em alguns casos, está muito próximo do que se passa em los presídios também. E para ir encerrando, queria dizer que agora tramita em Brasil, sempre han tramitado nestes 35 anos, projetos de lei que buscavam a redução da idade de responsabilidade penal, para dizer que nossos adolescentes não respondem por um sistema de responsabilização e que teriam que responder pelo sistema penal adulto depois dos 16 anos ou 14 anos, não? Estes projetos, por vezes, foram aprovados na Câmara de Deputados, mas não em Senado, foram aprovados em Senado, mas não na Câmara de Deputados. Agora temos um projeto diferente que ha sido aprovado em Senado, que é um projeto que amplia para 10 anos de internamento, não? Este projeto ha sido defendido incluso por pessoas que são comprometidas com o sistema penal juvenil, pero por outra parte, nossa realidade social, este é meu ponto de vista, não comporta um internamento de 10 anos para adolescentes, considerando a realidade social que temos, não? E a ausência de condições de políticas públicas em geral para evitar este internamento. Problemas de não haver
a universalidade da escola para todos, porque não temos como permanecer na escola, muito trabalho infantil, muita violência contra niños, não? Desde casa também, de la violência doméstica, muitos problemas sociais graves de ausência de alternativas. Assim que o internamento significa, neste contexto de 10 anos, por exemplo, se chega a isto, um controle de uma população muito pobre. É isto que significa num contexto general. Não penso que outras ou menos, mas aqui em Brasil significa isto, não? Um controle mais desta população. O que já se passa em alguma medida com os jovens adultos que estão em um sistema penal adulto, não? Que estão em um sistema de controle solo, né? É um risco muito grave neste momento. No que o presidente de Brasil, o presidente Lula, vai hoje sancionar uma lei deste tipo, porque compreende de outra forma também, pero a situação política de Brasil é muito delicada em Congresso, a relação com de presidência com o Congresso. As políticas de Congresso são muito conservadoras com o tema da segurança pública, com o tema da violência, e é possível sim que se chegue a este fato, a esta aprovação de tempo de internamento superior de hasta 10 anos, não? Isto, se vai se passar, vai significar um cambio muito grande no sistema, porque não temos estrutura para 10 anos de internamento em nenhum caso, não? Assim que os movimentos, as pessoas que trabalham com direitos de niños em todo o país se movimentam para que não se passe isso, não? E creio que existe, sim, é sempre um tema muito delicado politicamente. Poderíamos fazer muitas coisas para qualificar nossa lei, torná-la mais precisa, mais objetiva, menos aberto o sistema, pero todo o movimento que vai se fazer de cambio na lei se corre o risco, nestes 35 anos, de um retrocesso em direitos humanos muito grande, não? E por isso que se mantém a lei como está, por isso que não se pode avançar muitas coisas, não? Creio que existe, sim. É um país como nossos países que vive a herança de la escravidão, de la pobreza, de la miséria, de uma situação de controle de populações pobres, de niños, por todo o século XX, a República Brasileira, quando começou a República Brasileira, no final do século XIX, hasta hoje é uma república nova e que em todo esse tempo não ha conseguido estender direitos sociais para todos, não? E, portanto, os riscos de retrocessos são que nem se havia avançado suficiente para garantizar a proteção efetiva de todos os niños, não? E esta é a situação. Avanços, riscos, coisas buenas e coisas que não são tão buenas. Assim que nós passamos por aqui. Não sei se me quede claro que se está bem. Muchas gracias por su ponencia, doctora. Ahora a continuación vamos a pasar con una ronda de preguntas que han dejado los asistentes en la cajita de preguntas. Así que la primera es la siguiente. En Brasil, para delitos relacionados con adolescentes o comercialización de droga o sicariato en las favelas, ¿se ha logrado una correcta reintegración? Creio que correta integração, não.
porque a integración es cuando se integra en algo que es bueno, ¿no? La realidad de estos adolescentes, que especialmente envolvidos en tráfico, es que la comercialización de drogas, ¿no? Como vosotros ha hablado, es una alternativa de sobrevivencia en una realidad social muy mala. Así que cuando se aplica una medida de internamiento o no de medio abierto para adolescentes que han practicado este tipo de acto infraccional, el retorno de este adolescente es para el mismo sitio de donde ha salido, para la misma realidad de violencia y de ausencia de oportunidades que él tenía antes del cometimiento del acto infraccional. Así que reintegración creo que no es la mejor palabra. Muchas gracias, doctora. Ahora pasamos con la segunda pregunta. Dice, atendiendo a que el tiempo máximo de internación es de solo 3 años en Brasil, ¿qué resultados positivos ha tenido esta realidad respecto a la reincidencia? Bueno, não existem dados muito precisos sobre reincidência, porque não há a medida de reincidência de adolescentes que han salido do sistema juvenil e han entrado em sistema penal, não? Sempre que trabalhamos com dados de reincidência, temos dados que dizem do sistema socioeducativo, ou seja, do sistema juvenil. El dado de reincidencia en sistema juvenil es muy menor, cerca de 30%, que el dado del sistema adulto, ¿no? Pero no quiere decir que estos adolescentes que no reinciden en sistema juvenil no van a estar en sistema adulto de aquí a un año, 2, 3, cuando se estiverem mayores de edad, ¿no? Otro tema también que no es mejor es que há mucha mortalidad de jóvenes. Y así que salir del sistema y no retornar no significa necesariamente que está bien este adolescente, está vivo. Es posible que ya tenha morrido, ¿no? O tiempo de vida de estos adolescentes muito envoltos en la violencia, en tráfico, es un tiempo de vida curto, ¿no? Eles mesmos sabem disto sempre. Assim que o tempo de internamento pode ser visto de várias formas. A medida de internamento, ela é a medida última ratio que deve ser aplicada, não? Em último caso, por el tempo mínimo necessário. ¿Por quê? Porque ela causa muitos danos. Danos que o internamento pode causar em todas as pessoas, em especial em la juventude, em la adolescência, não? E o fato de poder ter o internamento e este internamento ser efetivo em seu tempo é algo que se busca. Por exemplo, se o adolescente ha cometido um ato infracional que justifica o internamento, que o trabalho de internamento seja hecho com intensamente, de forma que não necessite os 3 anos para que tenha uma resposta efetiva, não? Pero isto depende de todas as outras circunstâncias que estou dizendo, né? Há províncias que este trabalho é muito efetivo e é suficiente, e há o sentimento de retribuição e o sentimento de resgate de direitos desse adolescente, incluso por tempo de internamento. E há outras províncias que este tempo de internamento não produz um efeito positivo e nem se justifica também ser ampliado porque não vai produzir o efeito positivo, não? E assim que depende muito da realidade, de diferentes realidades que temos em todo o país. Gracias por su respuesta, doctora. Ahora pasaremos con una tercera y última pregunta, que dice, hace poco en Perú se ha determinado que en algunos casos los adolescentes pueden ser recluidos en cárceles para mayores de edad.
Una situación similar en la legislación brasileña, ¿qué problemas tendría? Muchos, porque el Brasil es muy grande, ¿no? Muchas realidades. Hay sitios cuando no hay casas de internamiento que de forma irregular já han se detenido adolescentes em delegacias ou em espaços de celas de polícia, não, não em presídios, mas em outros espaços, junto com os adultos, e han sido submetidos a muitas formas de violência, não? Ah, e isto existe quando nesses sítios que não há alternativas, porque não há unidades de internamento, não há casas de internamento, não há. As distâncias são muito grandes. Na Amazônia, por exemplo, que a distância é muito grande, de muitos dias de transporte em rios, por exemplo, não? E não há onde se quedar um adolescente que tenha cometido um ato infracional e tenha que estar encerrado. Por vezes está em espaços de adultos, pero isto é irregular e produz muita violência. Eu mesmo ha sido chamada uma vez para hacer um parecer sobre violações de direitos de uma niña em um estado de norte de Brasil. E he visto esta niña em uma unidade, em uma delegacia com homens adultos, e ha sido muitas vezes violentada e estava muito machucada. E seus direitos humanos estavam muito violados em geral. Assim que penso, isto eu he visto em uma situação assim, não? Existem em Brasil essas situações, ainda existem, são casos graves que se denuncia por la violação de direitos humanos. Pero isso não está regulado na lei, não é possível, não? Não é possível manter uma niña ou um niño junto com adultos no espaço prisional ou no espaço da polícia, não? Muchas gracias, doctora.